Olá, bem-vindos a esta nossa conversa de hoje. Vamos explorar um assunto assim fundamental para muita gente: a natureza da Bíblia, especificamente sua autoridade e, bom, sua veracidade. A gente tem aqui um material teológico que tenta responder umas perguntas bem diretas, tipo: como a gente sabe que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? E tem erros na Bíblia? Nossa ideia é destrinchar um pouco os argumentos que esse texto apresenta sobre por que muitos veem a Bíblia como divinamente autoritativa e verdadeira. Exato. E esses conceitos, né, autoridade, veracidade, eles são pilares na teologia sistemática. Tem outros também, como clareza, suficiência, mas hoje o foco é nesses dois mesmo. A autoridade que a Bíblia, digamos, reivindica para si e essa questão da verdade que leva direto para a ideia de inerrância. Legal. Então vamos começar por aí, pela autoridade. O texto define isso de um jeito bem forte, né? Diz que todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus, e que duvidar delas ou desobedecer é como duvidar ou desobedecer a Deus. Uau! De onde que vem essa ideia segundo o material? Olha, fundamentalmente, a base que o texto apresenta é o que a própria Bíblia diz sobre si mesma, sabe? Não é uma autoridade que vem de fora. É algo que o texto argumenta que está ali, nos próprios escritos. E como isso aparece, por exemplo, no Antigo Testamento? O que o texto destaca? Ele aponta muito para aquela frase, assim diz o Senhor. Aparece centenas de vezes. E na época, isso tinha um peso enorme, tipo um decreto real indiscutível. E também a ideia de Deus falando por meio dos profetas. Quer dizer, o que o profeta falava em nome de Deus era Deus falando. Desobedecer ao profeta era visto como desobediência a Deus mesmo. O texto cita Deuteronômio 18, 1 Samuel 15. A ideia é que, juntando tudo isso, mais termos como lei de Deus, livro da aliança, tudo aponta para essa reivindicação de autoridade divina sobre o Antigo Testamento como um todo. Certo, isso estabelece a visão sobre o Antigo Testamento. Mas e o Novo Testamento? Como os autores do Novo viam esses escritos mais antigos? Eles compartilhavam dessa visão? Sim, com certeza. E de forma bem clara, segundo o texto. A passagem-chave que ele cita é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. E a escritura, que no grego é grafé, nesse contexto se refere ao Antigo Testamento. E inspirada, theopneustos, significa literalmente soprada por Deus. Então, na visão apresentada é essa. O Novo Testamento vê o Antigo como a palavra de Deus escrita. O texto também menciona 2 Pedro 1, 21, que diz que a profecia veio por homens movidos pelo Espírito Santo, não pela vontade deles. Interessante essa continuidade. Mas aí, claro, vem a pergunta. Se o Novo Testamento via o Antigo como escritura, como é que os próprios escritos do Novo Testamento começaram a ser vistos assim também, como palavra de Deus? Essa é uma transição crucial que o texto explora. Ele aponta principalmente 2 evidências dentro do próprio Novo Testamento. Primeiro, lá em 2 Pedro 3, o autor fala das cartas de Paulo e coloca elas junto com as demais escrituras. Isso sugere que os escritos de Paulo já estavam ganhando esse status, né? Segundo, em 1 Timóteo 5, Paulo cita Deuteronômio do Antigo Testamento e logo depois uma frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas, do Novo Testamento, e chama as duas coisas de escritura. Para o autor do material que a gente está vendo, isso é um sinal forte de que já naquela época tinha uma consciência de que novos textos inspirados estavam sendo adicionados, digamos assim, à categoria de grafe. E tem mais, né? O texto argumenta que os próprios autores do Novo Testamento pareciam ter essa consciência da autoridade divina do que escreviam. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 14, fala que o que ele escreve é mandamento do Senhor. E em meu outro lugar, ele até diferencia um conselho dele de uma ordem direta de Jesus, mas faz isso com a autoridade dada por Deus, sabe? E o texto também lembra das promessas de Jesus nos evangelhos.
tipo João 14,16, que o Espírito Santo ia guiar os apóstolos, fazer eles lembrarem. E isso é visto como base para a confiabilidade dos evangelhos. Entendi. Essa argumentação sobre a base interna, o que a Bíblia diz de si mesma, tá clara. Mas uma coisa é afirmar, outra é convencer alguém disso, né? Como o texto explica esse passo? Como alguém chega a acreditar nisso, a ter essa convicção? Aí entra o papel do Espírito Santo, segundo o texto. A argumentação é que a convicção final, aquela certeza mesmo, não vem só dos argumentos lógicos ou das provas externas, vem de uma ação interna do Espírito. A ideia é que, quando a pessoa lê ou ouve a Escritura, o Espírito pode, confirmar aquilo no coração dela, sabe? Gerar uma certeza, uma ressonância de que aquilo é mesmo a voz de Deus. O texto até usa a analogia de João 10 das ovelhas reconhecendo a voz do pastor. E é interessante que o texto faz questão de diferenciar isso da chamada neo-ortodoxia, do Karl Barth. Simplificando muito, a visão de Barth às vezes é entendida como se a Escritura se tornasse palavra de Deus só no encontro pessoal. Já a perspectiva aqui do nosso material é que a Escritura é a palavra de Deus, ponto, independentemente da nossa experiência subjetiva naquele momento. E as evidências externas? Arqueologia que confirma algo. Profecia cumprida. Qual o lugar delas nisso tudo? O texto ignora. Não ignora. Considera importantes, úteis, podem remover barreiras para a fé, confirmar a história, fortalecer a confiança, mas não são a base da convicção, entende? A base final da fé na autoridade da Bíblia, citando a Confissão de Westminster que o texto menciona, é esse testemunho interno do Espírito Santo que age junto com a palavra. Isso liga com a ideia de autoautenticação. O argumento é, se a Bíblia é a autoridade máxima, ela não pode ser provada por algo superior, tipo a nossa razão ou a ciência, porque aí ela deixaria de ser a autoridade máxima, né? O texto até admite que pode parecer um argumento circular. Acredito na Bíblia porque ela diz ser a palavra de Deus, e acredito no que ela diz porque é a palavra de Deus. Mas ele contrapõe, dizendo que toda defesa de uma autoridade final acaba sendo assim. Seja a razão, seja a experiência, sempre apela a si mesma. Uma imagem que o texto sugere é mais uma espiral. Conhecimento da Bíblia e da realidade vão se confirmando, levando a uma convicção maior, não só um círculo. Certo, essa ideia da autoautenticação e o papel do Espírito são pontos complexos, né? Agora, voltando àquela afirmação inicial, todas as palavras são de Deus. Isso quer dizer que foi tudo ditado palavra por palavra? Como o texto lida com a autoria humana, os estilos diferentes? Boa pergunta. O texto enfatiza que essa afirmação, todas as palavras são de Deus, se refere ao resultado final, o texto escrito. É aquilo que Deus quis comunicar. Mas o processo não foi sempre um ditado mecânico. Lembra de Hebreus 1.1? Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. O material dá exemplos. Sim, teve momentos que parecem ditado direto, tipo em Apocalipse. Mas teve pesquisa histórica cuidadosa, como Lucas conta que fez. Teve registro de sonhos, visões. Teve o uso da memória das testemunhas, guiada pelo Espírito, como Jesus prometeu. A visão que o texto apresenta é de uma supervisão providencial. Ou seja, Deus teria preparado e usado tudo, a personalidade de cada autor, o estilo, a experiência de vida, a formação. Pensar em Moisés no Egito, Paulo como fariseu, as circunstâncias de cada um. O resultado, nessa visão, são textos que são 100% humanos, com a marca de cada autor, mas ao mesmo tempo são exatamente as palavras que Deus queria comunicar. Então, são divinas na origem e na autoridade final. Entendi. Essa ideia da dupla autoria, divina e humana, leva direto para outra questão central que o texto aborda, a veracidade. Se as palavras são de Deus e duvidar delas é como duvidar de Deus, isso quer dizer que a Bíblia é totalmente verdadeira, sem erros. Exatamente. O argumento principal para a veracidade total da Bíblia, como apresentado aqui, está ligado ao caráter de Deus. O texto cita Tito 1.2, Hebreus 6.18, passagens que dizem que é impossível Deus mentir.
Então, se as escrituras foram sopradas por Deus, elas têm que refletir essa veracidade dele, certo? Citações como Salmo 12, palavras puras, Provérbios 30, toda a palavra de Deus é comprovadamente pura, reforçam isso. A conclusão é, não pode ter falsidade ou erro naquilo que Deus inspirou. E tem um ponto que o texto acha super significativo. É a fala de Jesus em João 17:17. A tua palavra é a verdade. A análise foca que Jesus usou o substantivo verdade, aletheia em grego, não só o adjetivo verdadeira. Isso é interpretado assim: a palavra de Deus não só corresponde à realidade, é verdadeira, mas ela define a realidade. É o padrão final para julgar qualquer outra coisa que se diga verdade. O que, claro, bate de frente com visões relativistas, né? Nossas implicações disso são enormes. Se a palavra de Deus é o padrão da verdade, isso significaria então que nenhuma descoberta científica ou histórica real poderia contradizer a Bíblia. É isso que o texto argumenta? É precisamente essa conclusão lógica que o texto apresenta. Como Deus criou tudo e sabe tudo, ele conhece todos os fatos. Então, qualquer fato que pareça contradizer a Bíblia, isso assumindo que a nossa interpretação da Bíblia está correta, né, seria por definição um fato falso ou uma interpretação errada dos dados. Porém, e essa ressalva é crucial no texto, novas descobertas podem e devem nos fazer reexaminar e talvez corrigir a nossa interpretação da Escritura. O exemplo clássico é a questão do geocentrismo versus heliocentrismo. Durante séculos, muita gente interpretou que a Bíblia ensinava que a Terra era o centro. A ciência avançou e isso levou a um reexame dos textos. A conclusão foi que eles usam linguagem fenomenológica, descrevem as coisas como a gente vê o Sol nascer, se pôr, sem fazer afirmação científica precisa sobre cosmologia. A ciência ajudou a refinar a interpretação, não contradizeu a verdade bíblica em si. Essa discussão sobre veracidade total nos leva direto para o termo técnico inerrância. Como o texto define e explica esse conceito? É um termo carregado, né? Sim, é. O texto define de forma bem concisa. Inerrância significa que os manuscritos originais não afirmam nada contrário aos fatos, o foco é na confiabilidade factual de tudo que a Bíblia afirma. E é super importante notar o que essa definição permite segundo a material. Primeiro, linguagem comum, do dia a dia, fenomenológica, sol nascendo, etc. Isso não é erro, é como a gente fala. Segundo, permite aproximações, números redondos, especialmente quando a precisão matemática exata não é o ponto principal ali. Terceiro, permite citações do Antigo Testamento ou de falas que não sejam idênticas palavra por palavra, mas capturem o sentido fielmente, era uma prática comum na época. E quarto, reconhece que pode haver detalhes gramaticais ou de estilo que pareçam estranhos ou até errados para nós hoje, mas que não afetam a veracidade do que está sendo dito. A verdade não depende de gramática perfeita, né? Entendi a definição, as nuances. O texto também responde a várias objeções comuns contra essa doutrina da inerrância. Para a gente não ir uma por uma, quais são os principais tipos de críticas que ele aborda e como responde, assim, de forma resumida? Certo, vamos agrupar. Uma crítica comum é aquela: a Bíblia só tem autoridade em fé e prática, pode errar em história ou ciência. O texto rebate dizendo que a própria Bíblia não faz essa separação, lembra do toda a Escritura, e que o Novo Testamento baseia doutrinas importantes em fatos históricos do Antigo, tratando eles como reais. Outra objeção é sobre a palavra inerrância em si. Dizem que não é bíblica, que é muito rígida. A resposta é que, ok, a palavra não está lá, mas resume um conceito bíblico à veracidade total, tipo trindade. E como virou central no debate, é útil usar, desde que bem definida, com aquelas premissões que falamos. Tem também a questão prática. Ah, mas a gente não tem os originais, só cópias. O texto argumenta que a crítica textual, que compara as milhares de cópias antigas, nos dá uma confiança altíssima, tipo mais de 99% no texto original. As poucas dúvidas que sobram são mínimas, não afetam doutrina essencial. Então, a doutrina vale, na prática, para os nossos melhores textos hoje.
uma crítica mais filosófica. Os autores bíblicos se adaptaram a ideias erradas da época deles. O texto diz que Deus pode usar a linguagem e a cultura da época sem endossar o erro. E que sugerir que Deus inspirou erros, mesmo pequenos, vai contra o caráter dele, que não pode mentir. E, por fim, a objeção mais direta. Mas tem erros claros na Bíblia. A resposta aqui é variada. Muitas contradições têm explicação quando se estuda bem o contexto, a língua, a história. Algumas dificuldades podem ficar por falta de dados hoje, mas isso não deveria abalar a confiança geral, já que tantos estudiosos ao longo da história defenderam a inerrância. E que muitas vezes a acusação de erro é meio genérica, sem análise profunda. Ok. O texto defende com força essa ideia de inerrância. Mas por que isso seria tão importante, segundo o material? Quais os problemas em rejeitar a inerrância, mesmo mantendo a Bíblia como um guia espiritual importante? Olha, o texto levanta umas implicações bem sérias que, na visão dele, aparecem se você nega a inerrância. Primeiro, um problema moral. Se Deus pode incluir pequenas mentiras na Bíblia, será que a gente não pode justificar as nossas pequenas mentiras? Segundo, abala a confiança. Se não dá para confiar 100% em Deus nos detalhes da Bíblia, como ter certeza absoluta nas grandes promessas, tipo salvação? A confiança fica meio parcial. Terceiro, inverte a autoridade. Se somos nós que decidimos o que na Bíblia é verdade e o que é erro, então a nossa mente vira a autoridade final, acima da Bíblia, né? E quarto, um problema doutrinário. Negar a inerrância é dizer que a própria Bíblia está errada no que ela ensina sobre si mesma, sobre sua própria veracidade. Seria rejeitar uma doutrina que a própria Escritura ensina. E para fechar essa linha de raciocínio, o texto reforça que a autoridade final está na forma escrita da Bíblia, na grafa inspirada. Tentar ir além do texto, buscar reconstruções do que Jesus realmente quis dizer ou Paulo realmente pensou, pode ser interessante. Mas, para essa visão, não substitui nem corrige o texto que Deus nos deu. O chamado é para entender, confiar e obedecer às palavras que temos. Fazendo um resumo rápido do que a gente viu hoje, com base nesse material, a argumentação é que a Bíblia reivindica para si a autoridade divina, baseada nela mesma e confirmada pelo Espírito Santo. Isso leva à doutrina da inerrância, à veracidade total dos originais em tudo que afirmam. E o texto defende isso contra objeções e vê como algo crucial, apontando problemas sérios se for negada. Exato. E talvez uma reflexão final que fica dessa análise toda seja: se alguém realmente adota essa visão da Bíblia como a palavra inerrante de Deus, o padrão final da verdade, como isso deveria ou poderia moldar não só as crenças, mas as decisões práticas, a ética, as ações no dia a dia? Em contraste com uma visão que a vê como sabedoria humana, valiosa, talvez inspirada, mas com possíveis erros factuais. É algo para pensar, né? As implicações práticas dessas visões diferentes.